Olá pessoal, neste vídeo quero mais uma vez compartilhar algumas notícias que considero importante para todos nós. Não é de hoje que falo sobre uma possível terceira guerra mundial. Isso em nossos dias. Olha só, no dia 1 de agosto desse ano, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, fez uma declaração extremamente dramática e preocupante. Essa declaração aconteceu na conferência sobre o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Vamos ver o título dessa primeira reportagem. A humanidade está a um erro de cálculo da destruição nuclear, alerta secretário-geral da ONU. E o que podemos entender dessa declaração do secretário-geral da ONU? De forma bastante resumida, entendemos que basta apenas um erro para que tenha o início de uma terceira guerra mundial. Melhor dizendo, o início de uma guerra nuclear. Especialmente agora que estamos vendo a guerra na Ucrânia. Uma guerra que pode levar a Rússia e os Estados Unidos entrarem num conflito mundial. E esse conflito começaria com o envolvimento da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Vejamos essa outra notícia. ONU alerta para a aniquilação nuclear. Há apenas um erro de cálculo. E ainda sobre esse ponto, podemos ler o seguinte título: O mundo vive a maior tensão geopolítica desde a crise dos mísseis, diz secretário-geral da ONU. Aqui vale lembrar que essa crise dos mísseis aconteceu na década de 1960. Naquele tempo, existia uma guerra fria entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos. E por muito pouco não aconteceu uma guerra nuclear entre os dois países. Mas o pesadelo de uma possível terceira guerra mundial não acabou. Uma prova disso é o que está acontecendo entre a China e os Estados Unidos. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, fez uma visita a Taiwan. Vale destacar que Taiwan é uma ilha com mais de 20 milhões de habitantes. Historicamente, a China reivindica Taiwan como parte do seu território. No entanto, os Estados Unidos não respeitam essa posição do governo chinês e trata Taiwan como território independente, não vinculado à China. Sendo assim, a visita da representante dos deputados dos Estados Unidos acabou abrindo uma enorme crise política e militar. Veja o que diz essa matéria. China faz novo alerta aos Estados Unidos sobre a presença de Nancy Pelosi na Ásia. Nesse momento em que acontece uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, nada podia ser pior. O clima de ameaças entre a Rússia e os países que fazem parte da OTAN está aumentando. Qualquer erro pode provocar uma guerra mundial. E como já sabemos, uma terceira guerra mundial seria terrível para toda a humanidade. Uma guerra nuclear poderia ser o fim de quase toda a humanidade. De qualquer forma, vamos estar aqui acompanhando essa crise geopolítica mundial e que a misericórdia de Deus esteja sobre nós.